Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma live no canal Vene Casagrande. Infelizmente, uma live que eu não gostaria de fazer. Uma live de eliminação na Libertadores de maneira vexatória, uma maneira ridícula. O Tite prometeu que hoje teria gol e o Flamengo foi eliminado sem fazer um gol sequer no Peñarol em 2 jogos. A verdade é essa. Inacreditável o que aconteceu hoje lá no Uruguai. O Flamengo foi um time totalmente arame liso. Eu tô assim, de verdade, eu tô sem palavras. Tô acompanhando aqui a festa da torcida do Peñarol, dos jogadores, da comissão técnica. Cara, assim, com todo respeito ao Tite, mas o trabalho dele é ridículo, gente. É patético. Tô vendo o Bruno Henrique chorar dentro de campo. Que surreal o que tá acontecendo. É surreal. Essa diretoria do Flamengo é uma diretoria omissa, uma diretoria covarde que só aparece nas boas. E agora, será que eles vão aparecer também? Eu tô, assim, espantado. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos trabalhar, não tem jeito. Ler os comentários de vocês. Leandro da Silva, Tite é ridículo. Fora Tite, nem deveria ter sido contratado. O trabalho de Tite é uma aberração. Bom demais. Não aguento mais o Tite e esses jogadores sem raça. Fora Tite, ridículo. Tite deve pedir demissão. 180 minutos não fez um gol. Cadê a diretoria? Será que eles têm mimimi? Pois é, a diretoria é omissa demais, né? Botafogo campeão da Libertadores. Vene, cara, meu irmão, o Tite tem que sair. Vote no Brás para acabar com o resto. Perder para esse timeco do Peñarol. Cara, e pior que o time do Peñarol não é nada demais, gente. A verdade é essa, não é nada demais. Nada demais. O Flamengo controlou hoje o jogo inteiro. Só que foi um time totalmente arame liso, um time que não finaliza. Só cruza. Não tem uma jogada ensaiada, não tem uma jogada trabalhada. Chegou um superchat aqui do Antônio Lima. Vene, dá para cobrar o técnico mesmo com todos os problemas de contusão que teve com jogadores novos que chegaram e não tinha ritmo? Pô, Antônio, assim, ainda bem que eu pensei antes de responder. Vamos lá, eu vou ser bem educado. Sim, Antônio, dá para cobrar o técnico, tendo em vista a atuação de hoje. O Flamengo se preparou para esse jogo. O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro, sobretudo no jogo contra o Grêmio. Ninguém viajou. Os caras ficaram treinando aqui no Rio de Janeiro durante 4, 5 dias. E o time não tinha uma jogada ensaiada, uma jogada trabalhada. Será que o Tite não estudou o time adversário? Os jogadores não chutam uma bola no gol. Ótimo resultado, Tite. Conseguiu empate lá no Uruguai, fora técnico ultrapassado. Por que colocar Gabi? Rossi foi mais perigoso que ele. Vem, infelizmente, o time roda e não tem jogada ensaiada, não tem tática. O Tite não tem condições de estar na frente do Flamengo. O Corinthians vai atropelar o Flamengo. Nossa, isso pode acontecer, inclusive. João França, vem até o narrador na narração, Spana falou, Tite não tem sintonia nenhuma com o time. Nunca vimos o Flamengo tão débil, ruim. Até narrador de outro país percebe esse fracasso de treinador. Abraço, Vene. Pô, essa daí, eu não sabia disso, não. Curiosidade aí que trouxe o João França. Mais superchat. Esse time será que treina finalizações? Tem uma deficiência na hora da finalização, não chuta a bola nem ferrando. Vene, esse time do Peñarol é muito fraco. Botafogo vai amassar e aumentar a vergonha do Flamengo. Ainda assim, acho que o River leva a Libertadores. Eu também acho que o River leva a Libertadores. Acho que é a Libertadores desse ano do River Plate. Não tem jeito. Galera, muito superchat chegando. Quem tem disponibilidade pode mandar superchat. Ah, não tem como mandar, não tem cartão de crédito. Manda o Pix, tá aí na descrição, tá? Chegando, eu leio aqui na hora a mensagem. Tá bom? Jonas Caçado mandou aqui o superchat, mas não mandou a mensagem, Jonas. Manda mensagem aí também. O Silvio Barçunufo Júnior. O time não cria De La Cruz e Arrasca nulos no campo. Não chutou no gol, não treinaram uma jogada. Cara, isso muito bem dito pelo Silvio. Isso me chamou muita atenção. Antes do jogo, eu confiava na classificação do Flamengo. Eu não vou negar para vocês, não, tá? Eu estava confiando. Mas eu estava confiando por quê? Porque eu achava que o De La Cruz e o Arrascaeta iriam jogar bola. Iriam chamar a responsabilidade. E eles não chamaram a responsabilidade em nenhum momento. Inclusive, jogaram mal. Muito mal. Obrigado, Silvio, pela mensagem aí. Fernando Camargo. Gerson não solta a bola. Time não chuta. Piores partidas. Piores da... Ele tá criticando aqui para ele os piores em campo. Gerson e Arrasca com camisa do Fla, disse o Red Hunters. Augusto Daniel mandou aqui o superchat. Vini, o cara colocou um zagueiro e um lateral na partida e morreu com o Alcaraz no banco. Isso é inacreditável. Isso é motivo para demitir. Cara, isso é muito bem dito. Ele morreu com a maior contratação da história do Flamengo, digo em valor, tá? A contratação mais cara da história do Flamengo não entrou num jogo decisivo como esse. Alguém me explica isso? De verdade, alguém me explica isso? Ele botou Davi Luiz, gente. Ele botou Davi Luiz, cara.
Para quê, Davi Luiz? Para quê? Para quê? O que o Davi Luiz ajudou? Fala para mim, Tite. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Parece que o treinador quer boicotar o Flamengo. Não é possível, cara. Não é possível que todo mundo esteja errado e o Tite certo. E o Tite, na semana passada, prometeu que hoje teria gol. E a promessa não foi cumprida, Tite. Sabe por quê? Culpa sua. Seu trabalho é fraco. É fraco. É fraco. E a gente teve que ver o seu filho, Matheus Bach, conhecido também como Titinho nas redes sociais, ou o Pequeno Tite, dar fora em jornalista por conta de pergunta. Que desaforo é esse, gente? O cara faz um trabalho horrível e não gosta de ser questionado. Ainda fica de marrinha, igual o Tite ficou na semana passada. Pode me cobrar. A gente vai criar menos e vai fazer gol lá. Tudo bem, Tite. Agora eu quero saber qual vai ser sua resposta na coletiva de hoje. Eu espero que algum colega jornalista que esteja lá no Uruguai, infelizmente eu não posso estar lá, mas se eu estivesse lá, eu faria essa pergunta sem sombra de dúvida. Eu abriria a coletiva com essa pergunta. Tite, boa noite. Na semana passada, você havia dito para um jornalista na entrevista coletiva, que o time iria criar menos e iria marcar. Inclusive, você soltou a frase, pode me cobrar. Eu não estou aqui para te cobrar, Tite, mas eu gostaria de saber o que você tem para dizer para a torcida do Flamengo que ouviu essa sua promessa e não foi cumprida hoje aqui no Uruguai. Pronto! Uma pergunta justa que o Titinho, o Matheus Bach, ia ficar. Não pode perguntar isso. Por que não pode? Por que não pode? Estamos na era que as pessoas agora querem definir o que o jornalista pode ou não perguntar. Ontem teve aquela vergonha do técnico Arthur Jorge também na entrevista coletiva. Dito isso, vamos dar continuidade aqui. Isso é inacreditável mesmo, cara. Ele terminou com o Alcaraz no banco e colocando Davi Luiz. Isso é inacreditável. O Bruno Voltolin. Será que o Tite cai hoje? Acho difícil. Leonardo Francione mandou o superchat, mas não mandou a mensagem. Demitam o Tite ou ele entrega a Copa do Brasil para o seu time de coração. Ainda tem isso, porque o Flamengo tem uma semifinal de Copa do Brasil daqui a uma semana, no dia 2. Mandar um beijo para minha irmã que está me assistindo aí, Ana Cláudia. Mando mensagem aqui, mandando bem. Mas eu não queria estar mandando bem, não. Eu queria estar comemorando a classificação do Flamengo, a verdade é essa. Porém, entretanto, todavia, vamos para cima, não tem jeito. De La Cruz abaixo, muito. Arrascaeta é um ex-jogador faz tempo. Lio Gabi sem comentários. Mas eu prefiro o Gabigol a colocar o Carlinhos, com todo respeito, né? Por que não, Lohan? Júlio César, por que não muita coisa, cara? Por que não muita coisa? Por que não o Alcaraz? E por que sim o Davi Luiz? E por que sim o Carlinhos em determinado momento? É tanta pergunta que tem a se fazer ao técnico Tite, que não gosta de ser questionado. O time é mal treinado. Flamengo não mereceu. Em nenhum momento o Flamengo mereceu. Isso é verdade, Danilo. Isso é verdade. Em nenhum momento o Flamengo mereceu se classificar. Não é porque controlou o jogo. O time do Flamengo foi arame liso, borracha fraca, total. É igual aquele cara que fica querendo chamar uma mulher para sair, fica falando. Aí vem outro, chama a mulher para sair, consegue sair. É isso, pô. Foi uma analogia que Renato Gaúcho usou recentemente, foi o Flamengo hoje. Borracha fraca. Vene, como a eventual saída de Tite, você acha Felipe Luiz pro resto da temporada uma boa? Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Gente, não é porque é o Felipe Luiz, não. Mas se o Tite pede para sair ou ele é demitido, o Flamengo não pode contratar um outro treinador com um contrato longo. Tem uma eleição agora, daqui a 2 meses, 3 meses, em dezembro. Como é que o Flamengo vai fazer um contrato longo com um treinador? Não pode, cara. Tem que respeitar a futura gestão, independentemente de quem ganhe, mas você não pode assinar um contrato longo com um profissional, sendo que daqui a alguns dias tem uma eleição. Então, tem que botar um interino, caso o Tite saia. A Marcela Salgueiro mandou aqui o superchat. Tite criou um esquema que era pro Pedro e estava dando certo. O Pedro se machucou e ele não criou um plano B, só chuveirinho. Concordo. Nós putos e os caras com a burra cheia de dinheiro. Que discurso chato também, cara. Não dá para você ficar pensando assim desse jeito. Para já, Alcaraz no time e Arrasca no banco. É proibido chutar? Arrasca e De La Cruz mortos. E o Alcaraz no banco. E o Gerson? Tem medo de chutar ou não sabe? Irritante. Mandem o Tite embora. Fora Tite, técnico medíocre. Time não deu um chute a gol.
horrível. Põe o Felipe Luiz para o resto da temporada, senão perderemos para os gambás, que no caso ele está querendo dizer aqui que é o Corinthians, né? Que é conhecido como gambá, ou é chamado de gambá, enfim. A Eli Fernandes mandou o superchat, mas não mandou a mensagem. Vene, já deu. Acabou 2024 para nós. O golpe de misericórdia será a eliminação da Copa do Brasil, pois Copa do Brasil também já era. Simbora lamber as feridas. Vene, por que esse time não chuta gol? Pelo amor de Deus, que time incompetente. Demissão equivocada do Dorival refletindo até hoje. Diretoria tem muita culpa nisso tudo. Pô, mas só tem. Diretoria é a principal culpada disso tudo que está acontecendo. Pergunta honesta aqui, como é que o Flamengo conseguiu perder para esse time do Corinthians no Brasileirão? Sua tristeza é minha alegria. Vinícius Pazin. Deve ser corintiano, revoltado com o meu comentário sobre o Corinthians, mas enfim, ele tá certo. Agora ele tem que zoar mesmo. Todo ano, a Arrascaeta tá abaixo fisicamente. Acho que já está na hora de seguir seu rumo junto com o Gabi. Nunca podemos contar com ele quando precisamos. Isso eu já falo aqui há muito tempo. O Arrascaeta fisicamente, gente, assim, é algo a ser estudado. O cara não tá bem fisicamente desde 2020, 2021, sei lá. Olha quanto tempo a gente fala que o Arrascaeta não tá bem fisicamente. Isso para mim é um absurdo, né? E ele nem é um jogador com idade avançada. Nem é. E tem menos de 30 anos, pô. Você escutou o nome do Gabigol no jogo? Pior que não, cara. O Gabigol entrou mal mesmo. Mas assim, é isso, cara. Vai fazer o quê? Vai botar o Carlinhos, com todo respeito. Gabi sem vontade nenhuma. Cadê os defensores? Augusto Rodrigues. Apura isso, o Pearol estava com as contas em dia. Júlio César. Tite na seleção, Dorival no Fla. Resolvido. Ó, Drex Ferraz. Se não fosse o Alcaraz, seria outro. Uma piada vocês. Coloque a culpa no seu Arrascaeta, no De La Cruz. Hoje você viu porque o Gabigol é reserva do Carlinhos, né? Fora Braz, Landim, Gabi sem gol e Tite. Drex Ferraz. Soltando os cachorros. Vini, hora de colocar o Felipe Luiz interinamente até o final do ano e deixar o BAP e a nova diretoria trazer o novo técnico. Ô, Arnaldo, primeiro tem que ver se o BAP vai ganhar a eleição, né? Você já está prevendo que o BAP vai ganhar a eleição. Mas sobre o Felipe Luiz como interino, não é porque é o Felipe Luiz, é porque ele é o treinador sub-20, pô. É complicado, é muito complicado, bastante complicado. Flamengo, voltando a me irritar novamente. Tava na hora. Estava na cara o que iria acontecer. Tite fraco. Quem acha que está ruim, espera até ele entregar a classificação para o Corinthians. Diretoria tem culpa também. Também não. A diretoria é a principal culpada disso tudo. Né? Nós avisamos com o Vitor Pereira, vocês não escutaram. Agora de novo com o Tite. Praga de corintiano pega. Olha o Dedé e Cruzeiro. Abraço. Rapaz, tô até com medo, hein? Não joga praga para cima de mim, não. Foguinho já tá na final. Esse Peñarol é pavoroso. Alisson Andrade. Ai, meu Deus. Vene, explica uma coisa. Quando se poupa o time titular e manda o reserva para o jogo, qual técnico fica treinando os titulares? Isso aí eu falei também na época. Para mim foi o único erro nesse planejamento todo. 3 zagueiros e o Flamengo precisando ganhar. Isso para mim foi inacreditável, galera. Inacreditável. O cara botou o Davi Luiz e morreu com Alcaraz no banco. Ó, chegou o Pix aqui pra caramba. Só que as pessoas não escrevem a mensagem, cara. Tem que escrever a mensagem, galera. Como é que eu vou ler, cara? A graça é quando vocês mandam a mensagem, dando a opinião de vocês, pô. Chegou aqui. Tem uns 3 aqui, mas não tem a mensagem. Tem que mandar mensagem. Manda mensagem, tá, galera? Quando vocês mandarem o Pix, manda com a mensagem. Meio aberto, jogadas apenas pelas pontas aéreas vazias. O Flamengo virou um triturador de técnico. Calma aí, ô Renan. Calma aí também. A culpa agora é do Flamengo que o Tite faz essa besteira toda que ele vem fazendo aí à frente do Flamengo. Não é assim também, né? Vamos lá ver outras mensagens aqui. Gabigol tá fraco sem ritmo de jogo, mas como culpa ele não chega na área, como culpar o cara se ele não chega na área, os caras não chutam. Matheus Gonçalves entrou bem. Cara, Matheus Gonçalves tem jogado bem com a camisa do Flamengo. Há muito tempo já. Esse superchat aqui. Já não tem mais força para torcer para o Flamengo. Tá complicado, cara. Tá muito complicado, eu te entendo. O time do Flamengo está sem alma. De La Cruz, uma fortuna para quê? Flamengo não chuta no gol há um mês. 180 minutos e nenhum gol nesse time fraco. Fiasco. Vene, me explica uma coisa. Que isso? Pô, não vou ler essa mensagem. Fora Arrascaeta, fora Gabigol, fora Tite. Vamos lá. Treinador fraco, o cara não conseguiu nada com seleção. Quem diria no Flamengo? Em vez de falar bonito, vai treinar o time. O Grêmio perdeu do Criciúma e ganhou do Flamengo. Brincadeira. Se eu fosse vocês, traria de volta o Vitor Pereira. Esse cheira título. Flamengo no primeiro tempo, no Henrique Aberto e Plata também.
E quem era o centroavante? Ninguém. Parei de Flamengo, disse Antônio Bezerra aqui. Time de milhões, mas que estão todos com amnésia, esqueceram como fazer gol. Bem feito, diretoria. Estou triste, mas essa diretoria não se porta com nossos torcedores. Não vamos ficar só no cheiro. Meu time amador que eu jogo, joga mais que esse Flamengo. O esquema do Tite jogava em favor do Pedro. Pedro se machucou, acabou o esquema. Cadê as Gabizetes que se arreganharam para ele? Ó, mais um superchat aqui do Thiago, mais um pix aqui do Thiago, mas ele não mandou a mensagem, cara. De La Cruz muito mal hoje. Bom, não só ele, não, o Arrascaeta também. Será que alguém vai cobrar ele pelas finalizações? Ele mesmo falou para cobrar ele. Tem que cobrar, cara. Na coletiva alguém precisa cobrar ele, porque ele falou sobre isso. Vene, será que essa ou a possível outra diretoria vai conseguir contratar um bom técnico? Espero que sim, cara. Espero que sim. Assim, já deu pro Tite, né, gente? Sejamos francos, independentemente do que acontecer esse ano, de qual título vai ganhar. Surreal, Vene. Flamengo com 0,28 de gol esperado na partida. Não podia dar outra. Estatística é F. Me mandou aqui o Bruno De Lauritz. Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim, vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão del siglo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time, por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada, com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração. Estou colocando para a gente ter uma dimensão de 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás, a gente perdeu um jogador. Fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, né, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão
Carioca, apresentamos. Nós conseguimos disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve... Olha como eu tento contextualizar uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente, no Campeonato Brasileiro, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele. Mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Tite, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor nesse momento em que o Flamengo deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e tem, talvez de concreta, a participação em uma semifinal da Copa do Brasil? E Tite, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo e que a pressão que é natural na profissão de treinador, mas ante os resultados que não têm sido bons, nesse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos deram lá no Maraca, no primeiro jogo. A gente tomou um gol cedo, no 13 minutos do primeiro tempo, e depois aí a gente teve um domínio muito grande nos 2 jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim que não conseguimos quizás só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente quizás teve algumas possibilidades, mas como o professor falou, a gente também tem que ser autocrítico também, que na decisão final quizás erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Vinha, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também muitas vezes joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de quizás ficar fora da temporada, que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora a gente já estamos fora, mas o ano ainda falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no Brasileiro. Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo. O futebol tem de bom que daqui 3 dias a gente já está dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa um jogo contra Paranaense o domingo, e depois a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a 2 jogos de jogar na final. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo em nossa recuperação, nosso trabalho no dia a dia para tentar sempre por mais, que agora a Libertadores já passou e ficam ainda mais 2 competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade, e a pressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Então, boa noite, Rossi, boa noite, Tite, da Marinho Litoral News. Rossi, falava com você que o Tite fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá para fazer promessa para o projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até para cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade. Foi falado depois do jogo contra o Peñarol, falado depois do jogo contra o Grêmio, e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado e repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo para ti,
do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas não é, eu projetei, né? Senão sim, tá me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa, não foi. Projetei, sim, trouxe responsabilidade para mim, sim, queria que fizesse, sim, era para fazer gol, sim, tudo isso. Só o termo não é. Quando você tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior, talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plata, organizar movimentos, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que te deram 60 gols no ano, mas para mim a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de 4 jogadores, e aí o bom senso. Olha o que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas o goleador da equipe. Cebolinha, o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses 3 homem-gol, sabe? E tempo, porque aí foi atrás da gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael, então ela teve, então não teve. Absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação. Mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais. Talvez tempo maior para isso. Talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim, talvez. Só que aí a decisão, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol, ele tem assim. Mas criou, botou volume, sim. Faltou o gol, faltou. Da pergunta que dá para prometer assim na torcida, isso? Prometer é difícil de falar no futebol, porque o futebol, a verdade é que são 90 minutos que pode acontecer qualquer coisa. A verdade é isso. A gente teve 200 minutos do jogo aqui contra Peñarol, no Maraca aqui. A gente criou, quizás faltou aquela determinação, mas se hoje a gente saía com um gol na frente e levava a classificação, não estaríamos falando as mesmas coisas que estamos falando agora. Dá para ficar assim amargado, sim, mas prometer assim que a gente vai brigar, não é para prometer. A gente tem obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar mais na frente possível. E aí você falou também no final que a gente não conquistou título este ano. A gente começou ganhando o Carioca e ano passado quizás a gente também, ano passado a gente faltou, quizás a gente perdeu na final da Copa do Brasil, em um jogo que quizás a gente não mereceu, que eu posso falar daquele momento. Depois, a gente tinha um objetivo quando o professor chegou, que ele falou, que era classificação direta para Libertadores, a gente conseguiu. Hoje estamos saindo para casa, a verdade é isso. Mas a gente sabe que tem que sair com a cabeça em alto pelo esforço que a gente fez e é isso. Não dá para prometer, mas o torcedor tem que acreditar que a gente sempre vai para frente e que necessitamos apoio deles todos os jogos para a gente sempre para frente. E assim, é o apoio da torcida, nosso trabalho, comissão, a gente que trabalha no clube, no dia a dia também vai empurrar para a gente ir sempre para cima. Próximo aqui. Professor Rossi, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria entender um pouco melhor a questão da escolha do Davi Luiz ali na reta final para entrar e tentar um gol ali de maneira um pouco desesperada. Eu queria entender se vocês treinaram esse tipo de situação ao longo da preparação e queria entender porque você tinha o Carlinhos no banco também, uma opção de bola aérea que poderia funcionar. Por que o Davi Luiz? Obrigado. Quando nós colocamos, ele tem uma saída de bola e já estava programado que nos últimos minutos ele poderia ter uma qualidade de cabeceio muito grande, tanto de bola parada quanto de bola andando.
Tal qual em outras equipes, não vou colocar, tinha outras equipes que eu trabalhei, que nós tivemos e colocávamos um jogador mais. Às vezes pegava o próprio zagueiro e colocava um zagueiro de área para que pudesse ter essa possibilidade de cabeceio em momentos finais, para bola parada ou uma bola em andamento quando tivesse. Ter mais um jogador com presença de área de bola aérea. Não o Carlinhos, o momento do Carlinhos não é bom. Né? Então, para esse momento decisivo, precisei 10, 15 minutos que tivesse um jogador de área, inclusive de bola parada, e que tivesse com o Gabi de movimentação, com esses dois enfiados, para que pudesse ter também nesse transcurso da bola aérea um jogador de finalizar. Últimas 2 perguntas. Boa noite, pessoal. Reza Simplício da Gol Brasil. Tite, você falou sobre a questão de ter perdido o Pedro e que necessitava talvez mais tempo para entrosar esses jogadores ou, de repente, desenvolver um repertório. Domingo já tem Campeonato Brasileiro, semana que vem já tem Copa do Brasil, jogo importante. Queria saber de você se vai ter tempo para conseguir entrosar esses jogadores ou criar alguma coisa diferente, já que o Pedro não joga mais esse ano. O que o torcedor pode esperar? Vai ter tempo ou vai ser a mesma coisa, essa falta de efetividade? E para o Rossi, você citou que não dá para fazer promessas e etc., e citou também esses 2 jogos que faltam da Copa do Brasil para chegar numa final. Vocês vão priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Brasileiro? Como é que fica essa questão? Persistência, trabalho, sem promessa. Promessa ela é de dar um melhor. A promessa é de dignificar, independentemente do resultado, o papel de técnico, de estar técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional, ela não se mede por resultado. E eu tenho essa percepção muito clara, inclusive de respeito a vocês nessa condição. Sei que vocês têm que elogiar ou criticar dentro do trabalho, é o trabalho de vocês. Mas eu não vou me furtar da minha condição ética, da minha persistência do trabalho em cima de resultado, não. Então persiste, busca uma situação de que ela seja melhor para dar ao torcedor a alegria também, porque nós queremos dessa forma. E aí depois, na última pergunta que você falou, com respeito a se a gente vai priorizar competições, somos Flamengo e não dá. Somos Flamengo e não dá fazer isso porque a verdade é que o Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição no ano, ficando 2. A gente tem muitos jogos no Brasileiro pela frente, que se a gente consegue ganhar, a gente sabe que os que estão em cima podem perder pontos. Botafogo continua na Libertadores, quizás Palmeiras não, tocou sair nas 2 competições, por Botafogo e para a gente na Copa do Brasil, mas a gente acredita muito. Então, priorizar não dá. A gente tem que ganhar sempre e sempre vamos procurar isso para a gente ficar tranquila, feliz, que nosso trabalho está sendo bem feito. Professor Rossi, última pergunta. Tite Simon, do Coluna do Fla. Recentemente nós ouvimos bastante críticas sobre a postura do time, às vezes meio burocrático, tocando a bola mais para o lado e não sendo tão efetivo. E hoje a gente, pelo menos na minha visão, eu vi um time um pouco mais disposto, né? Querendo jogo, querendo bola, mais do que no Maracanã até, mas pecou na questão das finalizações. Muita gente assim se questionando por que o time não chuta. E não é de hoje, né? É um Flamengo que já vem de alguns meses, talvez, eu diria até que anos, que é um pouco burocrático na hora de finalizar e prefere toques para o lado, toques de calcanhar, toques para trás. Isso há essa detecção assim dentro da comissão? É uma necessidade vista pela comissão ou não? A gente pode esperar isso na Copa do Brasil e no resto do Brasileirão, uma melhora quanto a isso? O objetivo é trazer e traduzir o melhor futebol em objetividade, sintetizando sim. A efetividade ela ganha jogo, por vezes com um número de chances menor. Sim, ela tem que ser mais efetiva, mais contundente, mais vertical. Muito obrigado a todos, obrigado professor Tite, obrigado Rossi, boa noite. Torcedores do Flamengo realizaram um protesto no aeroporto do Galeão na madrugada desta sexta-feira, após a eliminação do time da Conmebol Libertadores. A equipe carioca empatou em 0-0 contra o Peñarol, no Uruguai, e foi desclassificada nas quartas de final da competição. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o Peñarol havia vencido por 1-0, o que garantiu a vantagem aos uruguaios. O voo que trouxe o Flamengo ao Brasil aterrissou por volta das 2h40, mas a delegação só deixou o aeroporto às 3h10, utilizando o terminal de cargas, uma área isolada para evitar o contato direto com torcedores e a imprensa. O esquema de segurança contou com o apoio de policiais militares e seguranças privados do clube e do aeroporto para controlar qualquer eventual tumulto. Aproximadamente 20 torcedores se reuniram no local e expressaram sua insatisfação jogando pipoca nos ônibus que transportavam jogadores e comissão técnica.
Os gritos de "não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição" ecoaram entre o grupo, que focou suas críticas principalmente na diretoria e no técnico Tite. Apesar da tensão, o protesto foi pacífico até a saída dos ônibus da equipe. No entanto, após a delegação deixar o local, os manifestantes lançaram rojões perto do terminal de cargas, o que levou a uma resposta da polícia militar com balas de borracha e bombas de efeito moral, dispersando os torcedores e encerrando o protesto de forma mais tensa. Dentro de campo, o Flamengo teve suas chances no jogo contra o Peñarol, especialmente no primeiro tempo, quando Plata recebeu uma boa bola de Bruno Henrique na área, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. As substituições, como a entrada de Gabigol no lugar de Plata e de Wesley no lugar de Varela, acabaram por enfraquecer o desempenho do time, que não conseguiu reverter a situação no segundo tempo. Agora, o Flamengo se prepara para seu próximo desafio, que será no domingo, contra o Atlético PR, às 20 horas, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.